Queria que você percebesse que existem três realidades, pelo menos na cruz. E a primeira delas é que a cruz foi o preço que Cristo pagou. A cruz foi o resultado morte da missão de Jesus. A cruz resultou na sua própria crucificação. Jesus morreu e morreu uma morte de cruz. A morte mais humilhante, a morte mais constrangedora, a morte mais vergonhosa que se poderia ter era a morte de cruz, aquela que Jesus teve. Portanto, a cruz foi o preço. Mas qual foi a razão pela qual Jesus pagou esse preço? Se a cruz foi o preço que Jesus pagou, a pergunta é: Jesus pagou este preço por qual motivo? Qual foi a razão pela qual Jesus foi levado à cruz? Qual foi a razão pela qual Jesus foi morto em uma morte de cruz? Por que Cristo pagou o preço que pagou? E a resposta, você sabe: a cruz foi o preço e o amor foi a causa pela qual esse preço foi pago. Jesus pagou o preço que pagou, Jesus fez o que fez, Jesus se entregou como se entregou, se submeteu como se submeteu, simples, única e puramente por amor. Jesus não estava com segundas intenções, Jesus não tinha motivações ocultas, Jesus não tinha outras razões para fazer o que fez, senão o amor dele por cada um de nós, como já foi dito, revelado por meio do seu próprio Pai. Agora, eu queria que você prestasse muito atenção nisso e entendesse que Jesus pagou um preço de cruz em razão do amor que ele tem por você. O preço de cruz foi pago em razão do amor que os céus revelou por você. Se você olhar, tudo que foi feito para que o homem pudesse ter reestabelecido a sua comunicação com Deus. O pecado entra, e quando o pecado entra, tudo se perde, tudo se empobrece, tudo fica estranho. O homem perde a sua comunicação com Deus, a sua possibilidade de relacionamento com o próprio Deus. Jesus vem, paga um preço de cruz em razão do amor que ele sente por nós. E aqui eu quero construir essa mensagem com você, porque a cruz causa escândalo. Porque o primeiro escândalo que a gente vê na cruz é um escândalo chamado injustiça. Isso deveria causar em nós repulsa, deveria causar em nós qualquer coisa, mas nós não podemos ficar inertes diante dessa realidade. Cristo morreu, Cristo se entregou, Cristo foi morto, morte de cruz, mas ele não merecia essa morte. Quando se pergunta, solta Cristo ou Barrabás, qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Qual era o crime de Jesus? Qual era a acusação que recaía sobre ele? Qual era o delito por ele cometido? Qual era o que lhe condenava? Jesus Cristo morre de forma humanamente injusta, mas biblicamente profética, para que um homem pudesse ter restituído o seu direito de relacionamento com Deus. Alguém me ouve? Diga amém. A gente não valoriza algumas coisas porque elas fazem parte do nosso dia a dia.
A gente não valoriza algumas realidades porque elas estão inseridas em uma rotina que vivemos há anos. E isso faz com que normalizemos aquilo que não é normal. Faz com que tiremos o valor daquilo que deveria ser extremamente valorizado. Meu lindo, nós podemos falar com Deus. Vou dizer de novo. Nós podemos falar com o próprio Deus, o Criador de tudo e de todas as coisas. Apenas e tão somente porque Jesus morreu a morte de cruz. O que eu estou te dizendo é que houve um preço caríssimo que foi pago por Cristo para que pudéssemos viver o que vivemos, para que pudéssemos ter à nossa disposição o que temos. E sabe o que me causa um incômodo? É que mesmo podendo falar com Deus, nós não falamos como deveríamos falar. É que mesmo podendo nos relacionar com Deus, nós não nos relacionamos como poderíamos ou deveríamos nos relacionar. Parece que o nosso relacionamento com Deus é limitado, é superficial. Pode ir, mas não entra em todos os cômodos de casa. Pode entrar, mas não fique tão à vontade assim. Pode fazer, mas não faça tudo, porque se o Senhor fizer tudo, eu vou ter que retirar algumas coisas. Quem me ouve, diga amém. Nós parece que não entendemos, em razão da nossa rotina, o poder do que Jesus fez por nós. Há uma igreja nos nossos dias completamente emocionada. Há uma igreja nos nossos dias completamente vazia, sem fundamento. Uma igreja que se identifica como cristã, mas que não sabe o que é oração. Uma igreja que se identifica como cristã, mas se você olhar para qualquer uma das pessoas que frequentam as igrejas emocionadas dos nossos dias e dizer qual foi a última vez que você teve um tempo com Deus e leu a Bíblia, a pessoa foge da pergunta porque ela não tem uma resposta para te dar. A resposta vai revelar um distanciamento claro de Deus. Escute uma coisa: os louvores são maravilhosos, eles nos emocionam, eles nos arrepiam, tocam a nossa alma. Este é o poder da música. Você não vai só se arrepiar com uma música cristã, você também vai se arrepiar com uma boa música tocada por um bom músico. Esse é o poder que a música carrega em si só. Meu lindo, não se perca nisso, achando que alguns arrepios no culto, que algumas lágrimas que escorrem em razão das emoções que são provocadas pelo ambiente, são suficientes para uma vida cristã madura, sadia e saudável. Não é. A cruz não nos leva para uma vida de superficialidade. A cruz nos leva para um relacionamento sofredor, para uma vida entregue diante do altar. Tem gente que não tem coragem de cantar aquela música, estou perdendo tudo. Como é que canta essa música? Não falei. Perdendo tudo por amor. Não, a gente não tem mais coragem de perder nada por amor. Nós não temos coragem de perder nada por Jesus. A gente olha para Jesus e acredita que Jesus é a pessoa que vai nos dar tudo o que nós precisamos, e esquecemos que Ele já nos entregou tudo que um dia precisávamos. Você pode aplaudir a Jesus, pelo amor de Deus? Amamos a Jesus, nos identificamos como crentes, cristãos, religiosos, mas não temos relacionamento com Deus, mas não temos vida diante do altar. Alguém comigo nessa manhã? É uma exortação do seu pastor, aquele que dará conta pela sua vida a Deus.
Então não, eu não vou retroceder uma palavra do que eu estou dizendo, eu não vou aliviar uma única vírgula que está sendo pregado, porque Cristo não morreu para uma vida rasa e superficial. Cristo morreu para que você se relacionasse intimamente e de forma profunda com Ele. Jesus morreu. Nós não estamos aqui porque a igreja é bonita. Não, para, isso é nada. Nós poderíamos estar como estávamos há 2 anos atrás, em uma garagem de uma casa. Você está comigo aqui ou não? Em uma garagem de uma casa foi onde tudo isso um dia começou. E nós permaneceremos da mesma forma, do mesmo jeito. Estrutura não impressiona, não muda nada. O que muda é Jesus. Construa, invista, faça tudo o que precisa ser feito, mas não se deslumbre com as coisas deste mundo, porque você não é daqui e não é aqui que você passará a sua eternidade. Se é para Jesus, você pode aplaudir a Ele com muita alegria. Ah, glória a Jesus por isso. A cruz e os seus escândalos. Um escândalo que revela uma injustiça. Um escândalo que denuncia uma fragilidade relacional. Eu estou com Jesus enquanto Ele não me confronta. Eu estou com Jesus enquanto a mensagem me agrada. Eu estou com Jesus enquanto é conveniente estar. Pedro, você conhece Jesus? Não. Jesus quem é? Pedro, você estava com Jesus agora há pouco. Não. Você está confundindo, não sou eu. Pedro, você não estava com Jesus? Não, eu não estava. Pedro convivia com Jesus. Pedro viu Jesus fazendo tudo o que fez. Pedro presenciou, testemunhou. Pedro andava com Jesus, tinha acesso à intimidade dele. E quando não foi conveniente, Pedro disse: eu não conheço Jesus. Um evangelho frágil é um evangelho de conveniência. Eu conheço Jesus, mas pode ser que eu não conheça tão bem assim. Eu sei quem Jesus é, mas pode ser que eu não saiba tão bem assim. A cruz não nos leva para um evangelho frágil, conveniente. A cruz nos leva para um evangelho robusto, sólido, firme, consistente. Tem alguém aqui para aplaudir e celebrar a Ele? Fala para mim. Até quando fofoca vai ser causa de gabinete pastoral? Que igreja frágil. Até quando vamos perder tempo com aquilo que não merece o nosso tempo? Alguém comigo, diga amém. Até quando vamos ficar discutindo se a parede é preta, rosa, branca, vermelha ou amarela? A mensagem, olhe para a mensagem, olhe para Jesus. Presta atenção no que você ouve na internet, presta atenção no que você se alimenta. Há um evangelho de conveniência e esta casa repudia, denuncia, põe para fora toda a fragilidade religiosa. Cristo é a nossa esperança.
Aleluia. Aleluia. Os escândalos da cruz. A injustiça revela um dos vários escândalos da cruz. Domingo passado eu preguei a respeito da vontade de Deus, da nossa vontade, lembra? Se possível for, afasta de mim, todavia, seja feita a sua vontade. Foi exatamente isso que Jesus fez em Lucas capítulo 22, versículo 42, que diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Agora olha o que diz Isaías capítulo 53, versículo 5. Quero que todos leiam. Isaías 53, 5. Estamos falando sobre o amor. Olha o que diz, olha o que a Bíblia fala sobre o amor. Isaías 53, 5 diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Vou falar de novo. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós amamos? O que estamos dispostos a fazer pelo amor? O quanto amamos? O quão forte, o quão verdadeiro, o quão profundo, o quão real é o nosso amor? A Bíblia diz que Jesus sofreu, que ele foi traspassado, que ele foi ferido, que ele foi humilhado, tudo simplesmente porque ele, diga isso em alto e em bom som, toda a igreja, porque ele amou. Amor nosso, amor dos nossos dias, fraco. Na primeira discussão se considera a intensidade e a verdade do amor. No primeiro problema, parece que o amor nunca existiu. Na primeira dificuldade, parece que o amor nunca foi real. Porque o amor que está sendo incutido na nossa mente, construído dentro de nós, é um amor frágil. É um amor de conveniência. É um amor de que só é bom se eu estiver feliz. Deixa eu te falar uma coisa. Esse amor não é real. Um amor de verdade, diz a Bíblia, que é um amor sofredor. É um amor que suporta. Alguém comigo, diga amém. É um amor que suporta, que carrega. Não é um amor que vira as costas na primeira dificuldade que se tem. Já pensou? Se ele tivesse nos ignorado na primeira falha nossa? E aí eu vou lhe perguntar algo, eu quero que você responda para si mesmo. Por que é que viramos as costas no primeiro erro de quem nós dizemos amar? Por que é que toda a pompa do amor se perde na primeira fragilidade percebida? O amor de Jesus o levou para a cruz de forma injusta, e lá ele permaneceu por amor. Qual é o amor que está sendo construído dentro de nós? Casamentos estão sendo firmados em um amor frágil. Casamentos estão sendo construídos em cima de um amor relativizado. Famílias estão se firmando em cima de um amor frágil.
Nós somos crentes, não somos? Cremos na Bíblia, não cremos? Então esse é o amor que deve nos inspirar. Então este é o amor que devemos copiar. Este é o amor que devemos espelhar. Tem alguém comigo aqui nessa manhã ou não? Jesus Cristo escolheu nos amar, e em razão desse amor uma série de realidades foram vividas. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, o texto diz assim: pois o salário do pecado é o dom gratuito de Deus é a vida com Cristo Jesus, o nosso Senhor. O resultado das nossas falhas, pecados, iniquidades, transgressões é morte. Mas a graça de Deus nos alcançou e nos deu vida eterna. Deixa eu te falar outra coisa aqui. Nós vivemos como se a eternidade não existisse. Caminhamos como se a vida fosse findada no dia da nossa morte. Deixa eu te dizer uma coisa: a eternidade será conhecida a partir da nossa morte, a não ser que sejamos arrebatados como igreja, e eu creio nisso. Mas a eternidade será conhecida por todos nós a partir do dia em que morrermos. A pergunta é: como será a nossa eternidade? Ao lado de quem? Como passaremos a eternidade? Ela é inevitável. Você viverá eternamente. Eu só não sei aonde. Onde nós passaremos a eternidade? Cristo morreu, ressuscitou, para que vivêssemos eternamente ao seu lado. Cristo não morreu para te perder. Cristo não morreu porque você não é tão importante assim. Olha quão frágil é a nossa fé. Julgamos o amor de Deus pela realidade que vivemos. Se passamos por dias difíceis, chegamos até a questionar, chegamos até a indagar a Deus a respeito da realidade do seu amor. Porque então esse amor não se revela em nossas vidas, mudando as nossas circunstâncias, melhorando os nossos dias? Alguém comigo? Alguém me ouve? Diga amém. Meu lindo, Jesus não morreu para melhorar os nossos dias. Jesus não morreu para nos dar uma vida boa aqui. Não tem nada a ver com isso. O Jesus fala sobre a eternidade. Você é grato a Deus pela vida eterna que Ele te deu ao lado dele? Nós conseguimos, ser gratos a Deus pela eternidade que Ele nos permitiu passar ao lado dele? Olha só o que diz João capítulo 19, versículo 30. João 19, 30 diz. Vamos ler juntos? João 19, 30. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. A morte não venceu Jesus. Jesus se entregou à morte. Vou falar mais uma vez. A morte não venceu Jesus. Jesus se inclinou e entregou o teu espírito. Você entende isso? Jesus não perdeu para a morte, Ele se entregou a ela. Sabe a linguagem do amor?
De novo, Jesus está revelando que a verdadeira linguagem do amor é a entrega. O texto diz: e Ele entregou o seu Espírito. Olhamos para Jesus e espelhamos Cristo, não é isso? Agora olhe para mim e me diga uma coisa: o que e por quem nós estamos nos entregando? Estamos nos entregando por quem? E o que somos capazes de entregar? Nós não podemos viver a vida que estamos vivendo. Nós não podemos nos alimentar de comidas rasas, frágeis e superficiais. Nós não podemos. Existe algo maior para a igreja viver. Só que ela vai viver na medida da sua profundidade. Ela vai viver na medida da sua entrega. Você nunca vai viver algo que não está relacionado à sua entrega. Quer melhorar o teu casamento? Entrega-se a Ele. Quer melhorar o seu trabalho? Entrega-se a Ele. Quer melhorar as suas amizades? Entregue-se a elas. Não há nada que mude sem uma entrega genuína, pura e verdadeira. Quem está comigo, diga amém. Olha para quem está perto de você, diga assim: é tempo de você entregar o que você nunca entregou. Pega na mão dele, na mão dela, se você tiver liberdade para isso. Diga: é tempo de você fazer o que você nunca fez. Agora sorria para ele, sorria para ela. Diga assim: então, eu tenho uma boa notícia para você. Você vai viver o que você nunca viveu. Você vai desfrutar do que você nunca desfrutou. Meu lindo, não tem nada e nenhuma outra coisa que possa te colocar nesse lugar de desfrute a não ser a sua entrega. Não entregue-se pela metade, não entregue-se parcialmente, não faça mais ou menos. Deus não é alguém mediano. Então, se for para entregar, entrega tudo. Se for para fazer, faz da melhor forma. Aplauda Jesus se você pode, vamos lá. Deus é poderoso. Tô acabando, gente. Sei. Espera aí que mexeu aqui. Mateus capítulo 28, versículo 6. Eu vou ler, quero que você reaja à leitura, vamos lá. Prepara, tá, Lozinho? Vem com força, meu filho. Mateus, capítulo 28, versículo 6. Ele não está aqui. Ele ressuscitou como tinha dito. Vem ver o lugar que ele estava. Está vazio. Aleluia. Está vazio. Vamos de novo, lê de novo comigo. Tem uma parte importante aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Agora, como tinha dito. Foi anunciado a sua morte, mas também foi anunciado a sua ressurreição. A sexta é de dor, o sábado é de silêncio, mas o domingo é de cumprimento de promessa. Ah, bendito é o nome de Jesus. Você pode levantar uma das suas mãos para os céus. Doeu na sexta. O silêncio do sábado quase te enlouqueceu.
mas o cumprimento das palavras que foram ditas, elas se materializam logo no domingo pela manhã. Com as suas mãos levantadas, o que eu estou declarando sobre a tua casa é que há um tempo de profundidade para a tua vida, há um tempo de relacionamento íntimo e profundo com Jesus, que vai te levar para um lugar de cumprimento de promessa. Você não apenas vai ouvir uma profecia, mas vai testemunhar o cumprimento dela. Você pode aplaudir a Jesus com muita alegria nessa manhã. Ah, bendito é o nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Vamos testar o pessoal da mídia ali, ó. 1 Coríntios 15, 55. Ah, ele é poderoso. Lê o texto aí, faz alguma coisa, por favor. É tipo assim, aí morte, cadê o teu poder tanto assim, cadê? E aí morte, cadê? Você segurou Jesus? Você conseguiu impedi-lo? Você conseguiu detê-lo? Você conseguiu dominá-lo? Jesus Cristo vive. Você está comigo ou não? Romanos 8:11. Romanos 8:11. Ah, bendito é o nome de Jesus. A gente encerra aqui. Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Fica de pé se você pode. Vamos ler o último texto. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ah, eu sinto a graça de Deus aqui hoje. Gálatas 2, 20. Fui crucificado com Cristo. Lê depois isso na sua casa, medita sobre esse texto. Ele é poderoso. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé em Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha para quem está perto de você, chacoalha ele e fala assim: amor é música de tensão. Olha para ele e fala: amor. Não, você não está chamando ele de amor não, calma. Aos solteiros eu estou falando, os casados tá tudo certo. Diga assim, quase que eu me perco. Diga assim: o amor é entrega. Se você ama, você vai se entregar. Se você ama, você já se entregou. Eu vou terminar aqui agora, vocês vão ficar bravos comigo.
mas não é se entregar às suas vontades. Não é se entregar a, se possível for, passa de mim esse cálice. É se entregar a, todavia, seja feita a sua vontade, na terra, como ela já é feita nos céus. Entrega, mas não entregue-se a si mesmo, entregue-se a Jesus. Entrega-se, mas não entregue-se às suas próprias vontades. Entregue-se àquele que tem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entregue-se a Ele. Você pode fechar os olhos, nós vamos orar. Eu vou deixar você orar por alguns instantes. Aleluia. Chega de superficialidade. Chega de relações frágeis. Chega de um cristianismo frágil. Chega de uma vida fraca com Ele. A cruz foi o preço que Jesus pagou por te amar. O amor de Jesus não foi para te habilitar para uma vida medíocre, para uma vida mediana. Ele é excelente, Ele é absoluto, Ele é completo, Ele é pleno. Que a plenitude da graça de Deus entre hoje dentro do teu coração. Que a plenitude da graça de Deus se revele à sua família. Que a plenitude da graça de Deus te traga paz, te traga refrigério, te traga alívio, te traga crescimento, traga-nos maturidade. Que a graça de Jesus te impulsione para um nível de relacionamento com Ele. Eu quero profetizar sobre quem acredita e recebe essa palavra nessa manhã. Esse domingo marca a inauguração de um tempo de graça e de favor sobre a tua casa. Esse domingo há um marco temporal se estabelecendo aqui. Tua vida com Deus vai aumentar, vai crescer. Você vai ser alguém mais maduro, mais real, mais íntimo dele. Eu profetizo em nome de Jesus, você vai passar a ouvir a voz de Deus. Você vai passar a receber de Deus direções claras. Eu não sei se enquanto dirige, se enquanto dorme, se enquanto trabalha, mas os céus vai te revelar. Eu profetizo em nome de Jesus um tempo de sensibilidade espiritual. Um tempo de uma igreja firmada em uma palavra viva. Cristão não emocionado, mas bem fundamentado. Crente não deslumbrado, mas convertido. Receba a graça de Deus sobre a tua casa. Receba a direção de Deus sobre a tua família. Receba a paz sobre o teu espírito. Jesus te ama, Jesus te amou. E porque Ele te amou, Ele se entregou, se